Eu sou a irmã Letícia, fui arrebatada ao céu na quarentena da pandemia quando ninguém podia sair de casa. Sou uma ex-mormon que se converteu e faltou eu trazer a revelação da última parte do meu testemunho. Algumas revelações da queda de Lúcifer, Jesus não me deixou relatar e disse para selar algumas revelações. Quando eu voltei do meu arrebatamento orei bastante e nesse começo de ano de 2024, Jesus disse que chegou o momento de eu falar de algumas partes reveladas da última parte do testemunho. Vou relatar algumas partes da queda de Lúcifer. Lúcifer, quando se rebelou, um fogo que saiu das pedras preciosas o queimou. Eu vi na visão os seus vestidos queimados, ele estava nu diante de Deus. Todos os que pecam contra Deus se tornam nus. Gênesis 3 verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Adão e Eva só perceberam que estavam nus depois que pecaram e Deus não suportou a sua nudez e fez uma vestimenta. Lúcifer teve o seu vestido de realeza queimado e ficou nu. Aquele vestido real não podia estar nele, porque agora era um coitado, não tinha mais nenhum valor espiritual. O miserável por ter perdido a sua posição, o seu alto cargo. Agora era um pobre porque perdeu as suas riquezas e deixou de morar no reino do céu onde é a morada dos tesouros. Agora era um cego sem ter a luz e sem ter a verdade. Um cego não pode seguir o caminho certo por não ver. Agora estava nu por ser uma vergonha e por cair de uma maneira humilhante. Apocalipse 3 verso 17. Porquanto dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Lúcifer, ao perceber que estava nu, viu que Deus olhou para ele com repúdio de sua nudez. E depois que Adão e Eva multiplicou um mundo de pessoas gerando filhos, Lúcifer se lembrou quando Deus olhou para ele com repúdio e teve uma ideia de deixar as nações andarem nuas. E quando Adão e Eva pecaram e vendo que estavam nus, Deus não se agradou de ver os seus corpos sem nada e fez as suas vestimentas, e Lúcifer sabia que Deus não se agrada da nudez por ter criado vestimentas para Adão e Eva. Foi quando teve um plano de fazer as nações ficarem nuas para desagradar a Deus. Eu vi na visão Lúcifer com milhões de anjos caídos falando para deixar a humanidade nua para desagradar a Deus, e foi quando a calcinha, sutiã, short, maios e biquíni de praia. Homens e mulheres que andam seminus nas praias e nas ruas estão seguindo os planos de Lúcifer. Homens que vestem shorts e ficam à vontade na rua sem camisa. A mulher que coloca uma mini blusa que parece um sutiã e coloca um short curto mostrando as pernas e nádegas. Tudo isso foi um plano de Lúcifer no passado e que se concretiza nos dias de hoje. Deus fez a vestimenta de Adão e Eva quando pecaram. Essa forma de amor e de cuidado para o corpo dos dois significa que Deus os perdoou. Com Lúcifer foi diferente. Quando as pedras o queimarem, as suas roupas ficaram queimadas e ele ficou nu, que significa o seu pecado diante de Deus. Ele não fez uma vestimenta igual fez para Adão e Eva, que significa que não há perdão e nem volta. Os seus pecados não serão perdoados e com os seus anjos só condenação. Deus não fez uma vestimenta para Lúcifer e deixou ele fazer a sua própria vestimenta. E na visão eu vi que Lúcifer fazia uma vestimenta para ele segundo seu coração. Lúcifer abominou tudo que Deus criou na terra, desde o homem aos animais, e as vestimentas angelicais odiou e fez uma veste ao contrário daquela que Deus havia criado para ele. Lúcifer fez uma vestimenta inversa à sua antiga vestimenta quando ainda era um anjo de luz. Eu vi Lúcifer fazendo uma vestimenta mais curta do que a vestimenta que ele tinha quando estava na luz. A vestimenta de Lúcifer na luz chegava até os seus pés. Era uma veste larga e era cheia de adornos. Uma veste santa que não aparecia nenhuma parte do seu corpo e era uma veste de realeza. Lúcifer, ao ter as suas vestes queimadas, fez uma veste curta até as coxas, bem acima do joelho. A veste era justa e apertada e no lugar de adornos ele fez cortes.
buracos para que aparecesse partes do seu corpo. E tudo que tinha o padrão angelical e santo, Lúcifer fez com um padrão inverso e profano. Eu tive uma visão de Lúcifer falando com os demônios para não deixar as nações se vestirem com as vestimentas que têm o padrão de Deus. Satanás, ao falar das vestimentas padronizadas de Deus, falava com muito ódio e dizia que iria acabar com esses vestidos e só deixar os vestidos dele no mundo. Quando Lúcifer faz o seu primeiro vestido para se vestir, foi dessa primeira criação de Lúcifer que ele começou a produzir esses tipos de saias, vestidos e roupas que trazem o escândalo ao corpo. Agora relatarei sobre o Jardim do Éden. Lúcifer já tinha entrado no Jardim do Éden e caminhava sobre esse paraíso. O próprio Deus autorizou a caminhar nesse lugar onde os anjos não podiam morar. O Jardim do Éden foi criado para o homem e os animais morarem, e os anjos podiam admirar a nova criação de Deus que mais se parece com o seu Criador. Os animais podiam se comunicar com Adão e falavam a mesma língua, não falavam berrando, latindo, relinchando, miando, uivando, rugindo, piando, zurrando, rosnando. Toda essa linguagem pobre de comunicação não existia. Os animais foram criados em suas formas perfeitas e falavam iguais os animais do reino dos céus, aqueles animais angelicais, os seres viventes que são animais que adoram e louvam Santo, Santo, Santo. Assim são os animais do Jardim do Éden, perfeitos em suas criações. Gênesis 1 verso 25. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus viu que era bom a sua criação por fazer perfeita e deixou Adão como dominador dos animais, da mesma forma que Deus colocou um anjo para liderar classes de anjos, também deixou Adão para liderar os animais por ser da mesma classe. Adão foi feito da terra e os animais também foram feitos da terra. Nós somos de origem animal e não somos de origem vegetal igual às florestas. Nós, por sermos de carne e os animais são de carne, somos feitos da mesma matéria. E os anjos são feitos de outros elementos como ar, água e fogo e são da mesma matéria. Por essa causa anjos lideram anjos e o homem veio à terra para liderar os animais e não reinar sobre os homens e fazer de escravos e vassalos. Gênesis 1 verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Para Adão dominar os animais tinha que falar a mesma língua. Adão não governava pela força do seu braço, pois não existia o pecado, não existia a violência e o seu domínio era através de sua comunicação. Os animais falavam com Adão o que podiam fazer no Jardim Éden. Tem crentes desengrejados, não quer saber de ser membro de uma igreja, fala que só Deus é o seu líder e que não aceita a autoridade dos homens, não aceita a liderança de pastor. Deus colocou uma liderança para os anjos. Deus colocou uma liderança para os animais até Jesus, ao vir para a terra, obedeceu à liderança do seu Pai, fazendo a sua vontade de morrer na cruz. Quando Adão pecou, foi expulso do Jardim do Éden e caiu no planeta onde os anjos tinham sido lançados. Os animais desse novo mundo não respeitavam a autoridade de Adão sobre eles e queriam devorar. Os animais são agressivos e Adão não conseguiu mais dominar eles. Não eram animais que comiam a vegetação do Éden e sim animais que comiam uns aos outros, e diante do perigo para não se tornar alimento dessas feras, Adão com a sua família se mudava atrás de lugar seguro e tinham que matar os animais que o ameaçam. Deus tinha criado o homem e os animais para viverem em união de família e não para fugirem um do outro. Lúcifer já tinha caído do céu com milhões de anjos na terra e não no Jardim do Éden. Deus alertou o Jardim do Éden sobre a queda de Lúcifer na terra. Adão sabia do perigo e foi alertado para não se deixar enganar, e o anjo guardião se colocou diante do portal que dá passagem para o Éden.
Lúcifer tentou várias vezes entrar no jardim do Éden e não conseguiu. O grande anjo guardião não o deixou entrar. Lúcifer permaneceu na Terra e, através da comunicação mental que muitos chamam de telepatia, ele tentou se comunicar com os animais do jardim do Éden. E nenhum animal obedeceu à sua voz por terem ordem de Adão que só podiam obedecer à sua voz, que é a autoridade no Éden, e não obedecer à voz que vem de fora. Lúcifer tentou convencer Adão e Eva e eles não deram ouvidos por saber que Deus já tinha orientado do perigo do anjo rebelde. Lúcifer tentou várias vezes fazer uma rebelião dentro do jardim do Éden e os ouvidos pareciam não querer ouvi-los, estavam como surdos ignorando o anjo, as suas mentes pareciam que tinham um capacete que não se deixava manipular. No jardim do Éden tinha um animal que não gostava da sua aparência e se sentia menosprezado e feio. A aparência de se sentir feio igual à serpente tem levado as pessoas a fazer cirurgias plásticas, se pintar, usar roupas elegantes sexuais e usar colares. A queda da serpente veio por colocar defeito em sua aparência e se rebelou fazendo aliança com Lúcifer, porque quem não aceita a sua beleza natural se rebela contra Deus e faz aliança com Lúcifer e recebe uma maldição em sua vida igual a serpente recebeu por ter obedecido à vontade de Lúcifer, que era fazer o casal cair. A serpente recebeu a sua punição por obedecer, e quem obedece à vontade de Lúcifer se achando feio e querendo se envaidecer dando ouvidos à voz dele para fazer coisas contra a vontade de Deus, a maldição vai vir. Essa foi a maldição que a serpente recebeu por obedecer às ordens de Lúcifer. Gênesis 3 verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Adão, a Eva e a serpente, cada um recebeu uma maldição pelas suas desobediências. A serpente resolveu ouvir a voz de Lúcifer que estava comunicando em sua mente e foi instruída de como enganar a Eva. E Satanás nos dias de hoje tem instruído bruxos e pastores para enganar a igreja. Deus poderia interferir a manipulação mental que Lúcifer estava fazendo na mente da serpente e não deixar que a sua voz entrasse no jardim do Éden. Mas Deus não trabalha dessa maneira, não somos robôs, fomos criados para termos as nossas liberdades de escolha. Não foi por acaso Deus ter colocado a árvore da ciência do bem e do mal no jardim e Deus avisou do perigo da árvore e disse para não comerem. E da mesma forma que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser atentado propositalmente, na visão eu vi que Deus permitiu que todos do jardim do Éden ouvissem Lúcifer e fossem atentados pela sua voz, e só a serpente que deu ouvidos e obedeceu às suas ordens fazendo. Diferente de Jesus, que não obedeceu às ordens de Lúcifer quando mandou transformar pedras em pães e se jogar daquele monte alto. Nenhum animal do Éden deu ouvidos a Adão a não ser a serpente. Adão e Eva conheciam a voz de Lúcifer e não deram ouvidos, e nessa primeira tentativa o casal venceu. A serpente, ao ouvir a voz de Lúcifer e obedecer às suas ordens, o seu rosto se transfigurou e os seus olhos ficaram malignos, e Lúcifer percebeu que mesmo sem conseguir entrar no Éden tinha um animal de sua confiança que podia elaborar o seu plano. A serpente foi a primeira a elaborar os planos de Lúcifer e hoje no mundo inteiro milhões de pessoas elaboram os planos de Lúcifer. A serpente já vivia no campo do Éden e já conviviam com o casal e não representava perigo para eles. Até porque Adão dominava sobre ela e o tinha como uma filha e não via maldade. A serpente viu Adão e não chegou diante dele para mandar comer do fruto, pois sabia que ele era autoridade no Éden e não podia mandar fazer alguma coisa ou dar ordens. A serpente sabia que Adão jamais iria obedecer às ordens de um animal, somente a Deus é que ele era subordinado, e nem a sua mulher dirigia a palavra. Foi quando a serpente se aproximou de Eva e viu que ela não tinha domínio sobre os animais, então dirigiu a palavra para ela. Eva não viu nenhuma ameaça vinda da serpente, até porque estava acostumada a conviver com os animais como a sua família.
Eva sabia do perigo que era Lúcifer naquele momento e nunca suspeitava que o perigo podia vir de um dos animais do Éden. E essa tática de Satanás ainda tem dado certo nos dias de hoje de não ir até a pessoa e enviar os seus secretários. E Satanás usa as pessoas mais queridas que ninguém vai suspeitar para preparar um laço. Satanás usa o melhor amigo para levar à morte. Usa aquela pessoa que mais confia para destruir a vida. A serpente era o animal que Eva não se desconfiou e acreditou em suas palavras. Gênesis 3 verso 1 ao 6. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com o fruto. Estarei falando a outra parte da revelação da queda de Lúcifer no outro vídeo. Fiquem todos na paz de Deus.